Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui no nosso plenário da Câmara Municipal. Bom, por iniciativa desse vereador, o pastor Bira, a Câmara Municipal promove essa reunião pública para discutirmos a situação, providências e projetos da alça do viaduto João Simonetti, viaduto da Rua 13 de Maio, que dá acesso para a Avenida Nuno de Assis, e da interligação da Avenida Nuno de Assis e duplicação do viaduto Nicola Avalone. Foram convocados para o encontro a secretária de Obras, Pérola Mota Zanotto, secretário interino de Planejamento, Luiz Renato Fusel, presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Indurbe, Donizete do Carmo, o diretor de Trânsito e Transporte, Flávio Junquim Tazumi. Também convidamos o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, a SENAG, Aloísio Costa Sampaio, o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o 4º BPMI, tenente-coronel Paulo César Valentim e o tenente PM Júlio César. Também convidamos a prefeita Suelen Silva Rosim e o chefe de gabinete Rafael Lima Fernandes, que também enviaram as suas justificativas. Quero, antes de mais nada, vou mencionar a presença de todos que assinaram a nossa lista. Também vou ler aqui as justificativas das ausências, né? Bauru, 18 de abril de 2023, ofício do gabinete número 991/23, ao senhor presidente, em resposta ao ofício DAO-SPL-PM 7123, solicitando reunião pública para tratar do assunto situação, providências, projetos da alça do viaduto João Simonetti, viaduto da Rua 3 de Maio, que dá acesso para a Avenida Nuno de Assis, interligação da Avenida Nuno de Assis, e a duplicação do viaduto Nicola Avalone Júnior, venho por meio deste justificar a ausência da secretária de Obras Pérola Zanotto, haja visto compromissos já assumidos na mesma data. Em seu lugar, participará o engenheiro William Conte e todas as informações serão prestadas por ele. Sendo só para o momento, subscrevo-me apresentando meus protestos de consideração, sem mais, atenciosamente, Suelen Silva Rosim. Também, da mesma forma, ofício 989, de 18 de abril, ao senhor presidente, venho por meio deste justificar minha ausência por motivo de força maior e quaisquer esclarecimentos serão prestados pelos secretários das pastas convocadas para a reunião. Assina a prefeita Suelen Silva Rosim. E também outro ofício do gabinete número 990, de 18 de abril, venho por meio desta justificar também a ausência por motivo de força maior, os quaisquer esclarecimentos serão prestados pelos secretários das pastas convocados para a reunião. Rafael Lima Fernandes, chefe de gabinete. Essas são as justificativas, nós recebemos. Diferente da audiência pública, a reunião ela tem um tom até menos formal. E, claro, como já havíamos adiantado, nós queríamos apenas atualizar os assuntos que já foram tratados no começo do nosso mandato, e alguns pedidos e outras situações que se apresentaram no decorrer desses últimos 2 anos e 4 meses. Quero aqui apontar a presença do William Conte, que está interinamente aqui, está representando, o secretário interino também, o Etelvino Zacarias, o TEL, da Obras, o presidente Donizete do Carmo Santos, secretário da CEPLAN, o Renato Fusel, o diretor de Trânsito, coronel Flávio Kitazumi, Renan Gomes, Antônio Carlos Primo, Tony e Vinícius Cordeiro. Nós queremos agradecer a presença de vocês. Também recebemos a justificativa por parte do vereador Marcos Antônio de Souza, a sua assessoria está presente.
Nós vamos começar essa reunião, e eu quero que vocês se sintam bem à vontade, não é nenhuma inquisição, assim uma atualização, como eu já falei anteriormente, porque é um questionamento que a gente recebe seguidamente e rotineiramente, além de ter sido alvo de várias matérias, e o que nos chamou a atenção, e, claro, obviamente, a gente gostaria de atualizar os assuntos, são as assinaturas dos contratos, que falam exatamente, que rezam sobre os assuntos que serão tratados aqui nesta tarde. Então, vou pedir a gentileza da TV Câmara que passe para nós as fotos. Nós temos algumas fotos que, com certeza, os secretários verão. E, posteriormente, já pedindo à TV Brasil a licença, vamos passar também a reportagem, né, que o Bruno competentemente fez, para a gente já poder adiantar o assunto, ao invés de eu ficar aqui falando repetitivamente. A fenda do viaduto, né, da 13 de maio, que é um grande problema para nós. Vamos ver a próxima, e uma outra visão, né, um outro ângulo, mostrando a importância, né, dessa via de ligação. Isso. São três só, são 3 fotos apenas. O assunto, basicamente, é esse, e mais também a interligação do viaduto Nicola Avalone e também da Nunes de Assis. Podemos colocar a reportagem, então, Marcela, por favor? Viaduto João Simonetti, na Rua 13 de Maio, Viaduto Juscelino Kubitschek, na Rua Azarias Leite, e Viaduto Antônio Eufrásio de Toledo, final da Avenida Duque de Caxias. Eles são 3 das principais vias de interligação entre bairros de Bauru, e, de acordo com a Secretaria de Obras, nenhum corre risco de desabamento. Mas alguns laudos apontaram para a necessidade de análises mais profundas sobre a situação de cada um deles, além de eventuais reparos. Justamente por isso, nos últimos dias, a Prefeitura de Bauru assinou contratos para a elaboração de estudos e projetos básicos e executivos relacionados a cada local. A empresa econômica Engenharia e Obras Limitada venceu todas as licitações e será responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos e pela possível recuperação dos viadutos. Os contratos custarão mais de R$ 932 mil, com uma duração de 9 meses. O mais oneroso é o do João Simonetti, calculado em R$ 376 mil. Na sequência, vem a negociação do viaduto Antônio Eufrásio de Toledo, com mais de R$ 308 mil, seguido pelo JK, no valor aproximado de R$ 246 mil. Os serviços no viaduto João Simonetti não somente são os mais caros, mas também os mais urgentes. Afinal, há quase 2 anos, uma alça de acesso para a Avenida Nunes de Assis está interditada. O governo Suelen Rosim até tentou abrir uma licitação para avaliar a revitalização do viaduto no ano de 2021, mas à época os planos fracassaram. O mesmo ocorreu em abril do ano passado, quando outra licitação terminou deserta. Desde então, o trânsito naquele acesso segue impedido. Basicamente, né, as maiores reclamações são essas, os maiores questionamentos são esses. Também, a gente, no começo do mandato, tivemos a assessoria da Primo e Cordeiro, que estão presentes também, já foi passado, inclusive, na época, para o secretário da pasta, na ocasião, era o Leandro Joaquim. O Theo também fazia parte da direção naquele momento, não com tanta pujança como agora, né? Agora mais empoderado, inclusive, com potencial... Essa outra fase eu vou deixar para depois. Um potencial para a gente poder discutir melhor esse assunto, que seria a transposição e a duplicação, né, do viaduto para interligar o centro à Vila Falcão.
Então, o Tony está ali, ele muito tímido, muito reservado, ele gostaria de fazer a apresentação, só para a gente relembrar, porque havia muito mito sobre isso, havia muitas mãos, haviam muitos padrinhos na época que poderiam trazer recurso, porque não era uma obra muito cara, mas também poderia demorar para chegar a verba. E nós tínhamos conhecimento que essa verba chegaria, mas até agora acho que não chegou, nem do governo do Estado e nem do governo federal. Então, a palavra está com você, Tony. Por favor, se quiser usar o microfone de à parte aí, fique à vontade. Só para explicar como é que seria o projeto, para aqueles que ainda não se familiarizaram, soubessem qual que seria a nossa ideia, que também já foi passada para o executivo na ocasião. Não era o Donizete, presidente da Endurme na ocasião. Então, a palavra está com você. Fique à vontade. Boa tarde. Na época, foi 2019? 21. 2021 nós começamos um estudo inicial para fazer a transposição ali das faixas ali sobre o Rio Bauru, né? Para o viaduto Nicolas Avalone, né? Ter sentido duplo, né? Nós começamos com um estudo inicial, né? Para fazer essa transposição. No caso, já havia intenções de fazer essa duplicação, né? Porque já existe até um esqueleto do outro lado, mas totalmente inviável hoje em dia, recursos para levantar o outro braço do viaduto. E após a gente fazer um estudo de impacto, qual bairros seriam beneficiados com essa transposição, né? Com a duplicação desse viaduto. Porque, no caso aqui na cidade de Bauru, nós, em horário de picos, nossos trânsito é muito carregado nessa região, né? Porque muita gente tem que adotar outras vias para chegar na Falcão. No caso, para sair, vamos supor, ali dos bairros Jardim Marília, Vista Alegre, Pousada, para você atravessar a cidade, ou você usa a rodovia para cair na Duque ou Rodrigues, né? Ou você vai cortando por dentro dos bairros. E com o viaduto esse trânsito seria menor dentro dos bairros, né? O que facilitaria um pouco para a gente, já que o trânsito tá meio caótico ainda. Aqui, ó, é um esboço de um croquis que nós fizemos com um viaduto. Na época, a gente pensou até num viaduto ou de armadura de aço, né, inicialmente, ou em pré-moldado, hoje em dia, que são os modos mais utilizados, né, que são, teoricamente, mais rápidos para serem feitos. Aqui é um esboço das vias, os sentidos, né? Teríamos algumas informações de semáforos e... Cadê? Deixa eu pegar aqui. É nesse aqui. Semáforo, localização, sinalizações de pare, né? O que mais? E aqui a gente fez um vidinho na época para demonstrar como ficaria aproximadamente. Nesse caso aí a gente tinha feito ele meio que em 90 graus, mas após o estudo vimos que a viabilidade dele ficar em ângulo seria mais viável para adequar com o sentido da via. Aí nós vimos que seria melhor deixar ele em ângulo. Esse é outro vídeo da época, provavelmente deve ser o mesmo. Cadê o outro? Acho que é esse aqui do bairro. Essa daqui seria uma das rotas, se não me engano, beneficiadas na época com
com a transposição de faixa do viaduto. Acho que é isso, Bira. É isso aí. Antônio, muito obrigado, viu? Sei que você fez um esforço aí, hercúleo, para mostrar para a gente, mas está tranquilo, todo mundo entende, compreende. Na ocasião, nós discutimos muito o desafogamento do trânsito aqui no centro da cidade. E a gente fez algumas propostas, haviam outras propostas, e essa seria a mais viável, segundo aquilo que a gente estudou. Claro, a gente entende que existe uma dificuldade de você elaborar o projeto executivo, e tudo aquilo que envolve até mesmo a contratação de uma empresa para poder fazer esse estudo. Então, quando a gente percebeu o tamanho da área que seria beneficiada, nós, então, apostamos nessa ideia. São muitos bairros, se cogitou, na ocasião, fazer com que no Nicola Avalone não passasse veículos pesados, nem ônibus, justamente para que o tráfego fosse deslocado para aquele lugar. Então, a nossa intenção não era fazer um jogo de cena, a nossa intenção era apresentar alguma proposta, porque problema a gente apresenta todo dia, né? Então, a gente queria apresentar uma proposta que fosse estudada e que fosse viável, né, para o Executivo, já que fazer uma outra alça, nós talvez comprometêssemos mais 30 anos do nosso recurso para construir uma outra alça que talvez não conseguisse ser concluída. Então, aquilo que já tem, e que é funcional, que atende bem, a gente queria ver se poderia encontrar uma solução duplicando aquela faixa, duplicando aquela alça do viaduto, para a gente poder desafogar o trânsito. Tudo isso foi estudado, foi discutido, foi passado, a planta foi atualizada, outros entes entraram também na discussão, e isso é saudável. Só que já estamos há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, isso em cronologia normal, em cronologia política, acho que não temos mais 1 ano, né, para podermos até entregar, ou então dar um começo, né, um pontapé inicial nessa obra que, com certeza, ia mudar muito a cara do trânsito do nosso centro da cidade. Então, assim, nós queríamos entender os contratos, né, que foram propostos agora, segundo a reportagem da TV Brasil. Sei que vocês todos têm as respostas, pelo menos para a gente dar mais uma atualizada, caminhar um pouquinho mais, gerar mais corpo na ideia e, quem sabe, uma efetivação até o final do mandato, quem sabe. Enfim, a nossa ideia era essa. Então, é uma reunião bem tranquila, vocês fiquem à vontade. Até gostaria de ter feito um pouco mais ali, ficar menos formal, né, porque o plenário é meio opulento nesse sentido, né, e fica aquela cara de, né, intimação, inquisição, mas não é. Na verdade, a gente gostaria de entender, fala-se em 9 meses, se esses 9 meses poderão ser executados mesmo, é possível executar. A gente sabe que, no decorrer do contrato, muita coisa pode mudar, né? À medida que vai se viabilizando, né, pode ser que alguma coisa saia do controle. Mas é para isso que a gente chamou os senhores, chamamos o staff do Executivo, para nos ajudar a poder dar mais um pontapé nesse importante assunto para a nossa cidade. E, claro, a interdição do viaduto da 13 de maio, nós já temos um problema. Já estamos há 2 anos com isso. Então, não ajuda muito, né? Isso tudo, eu acho que desgasta. Desgasta o executivo, quem usa. É aquele memorial, todo dia passar lá e falar, pô, mas se isso aqui tivesse aberto, caramba, quando que isso vai... Então, essas dúvidas e essas reclamações são recorrentes para nós. E eu sei que para os senhores também. Então, eu vou passar a palavra aí para quem estiver na ordem que vocês definirem, não vou exigir que você ou aquele fale. Eu gostaria que todos pudessem falar, né, e nos ajudassem na compreensão se esse projeto, esse esboço que foi feito pela engenharia, ele
pode ser melhorado, ou ele é suficiente, ou, enfim, nos ajudar para que isso seja um ponto a mais para a gente caminhar em direção da resolução desse problema. Você vai falar primeiro, William? Pode ligar. Liga aí, aperta aí se estiver ligado. Fique à Boa vontade. tarde a todos. Boa tarde, senhor vereador. Boa tarde, membros da mesa. Vamos lá. Projeto louvável. A ideia é excelente, vai ajudar bastante. Veio para mim, para eu dar uma verificada. Eu sou responsável da parte de infraestruturas e viadutos da Secretaria de Obras. E Eu vou pedir para trocar o microfone. Pedro, você pode pôr ali, faça favor para mim? Obrigado. Esse está muito baixinho, acho que você não estou conseguindo falar. Ouvir, né? Falar, não. Um deve estar com volume mais... Agora ele está desligado. Agora ele está desligado. E agora? Agora é ótimo. Opa! Veio o projeto para eu dar uma analisada. Sou da parte da infraestrutura do município, então, drenagem, pavimentação, viadutos, tudo no âmbito de viadutos, sejam executados, sejam os existentes da nossa divisão. Então, como envolve obra de arte, como envolve ponte e viaduto, veio para eu analisar. E o que acontece nesse ponto específico da região? Já teve cálculos, teve estudos da Secretaria de Obras nesse ponto, referente a essa obra de arte, referente a essa ponte. Nesse ponto em específico, o nível da água, por uma determinada intensidade de chuva, ele já atinge quase a crista do pavimento. Ali, nesse local em específico, não é nada. Não há nenhuma ponte, não há nenhuma... Tem uma passarela logo à frente, logo após o JK que está aqui, né? Logo à frente tem uma passarela de pedestre. Isso. E é para pedestre, é de concreto, e ela até é um pouco elevada. E até não está regular em virtude de ter degraus. Então, a acessibilidade dela, ela não atende a acessibilidade, porém, é um caminhamento, o pessoal utiliza, certo? E, em determinadas chuvas, essa água já atinge a crista, já esbarra nessa passarela. Se a gente implantar essa estrutura aí, a água vai esbarrar na estrutura. Aí foi até um questionamento que, na época, o Leandro Joaquim me perguntou. E se a gente elevar a estrutura? Ótimo, eu elevo a estrutura. Como que eu faço com o perfil do pavimento existente? Vou ter que levar também, concordam? Concorda? Eu já tenho o viário existente, então vou comprometer não só aí, mas todo o perfilamento da Nuno de Assis possa ser que em determinados trechos eu vou ter que modificar. Lembre-se que na Alto Purus a gente já tem uma ponte também. E aquela ponte já foi erguida, salvo me engano, na época de 80, 90. Foi mais recente? Aquela estrutura ela já foi arqueada, ela já foi erguida. E foi erguida, inclusive, pelo pessoal da prefeitura. Pegaram, inclusive, os equipamentos da Endurbe. Isso tudo eu sei porque a gente conversa com os engenheiros antigos e tudo mais, então... Aquela estrutura, inclusive a pontezinha da Alto Purus, ela também é um termo de ajustamento de conduta. Ali no semáforo? Exato, isso. A água também bate ali. Para deixar bem claro, a água também bate ali. E ali também ela é objeto de termo de ajustamento de conduta. Mas só que como a complexidade dela é de pequena monta, a gente assumiu a responsabilidade. Inclusive, eu sou responsável por adequar ela. Mas está em vias de, está encaminhando, está bem encaminhado para resolver os problemas dela. Mas só que é bom deixar isso bem claro, porque não é só os três, o Antônio Eufrásio de Toledo, o Nicola Valone e o JK. Nicola Valone, não, perdão, o Antônio Eufrásio de Toledo, o JK e João Simonetti. Certo? Aquela ponte da Alto Purus também. Enfim, o que me preocupa aí, o ponto principal, ponto-chave é água pluvial. Se a gente implantar,
a gente vai ter problema de água mais do que já tem evidente hoje. Aí tem a questão de erguer. Se eu ter que erguer, eu vou ter que mexer em todo o perfilamento da Nuno de Assis, pelo menos um bom trecho. Tem a questão também, a alça de acesso ao Nicola Vallone. Eu vou ter que mexer na terra armada. Certo? O pessoal da Endurbe está aí, pode dizer com mais certeza que eu. Se eu fizer a mão dupla num viaduto que tem 2 faixas, se porventura me acontecer algum acidente em uma das faixas, furou um pneu de um ônibus, de um carro que seja, eu vou ter que parar a faixa. Então, essas são preocupações que a gente tem que ter em vista antes de aprovar alguma coisa e tudo mais. Por isso que os estudos, a gente coloca isso para a Secretaria Executiva, olha, com relação a isso, com aquilo outro. A gente tem que ter essas informações muito bem claras e colocadas no processo para a gente contratar, fazer a contratação de uma empresa especializada. Até porque a gente não tem o conhecimento suficiente para elaborar um projeto dessa magnitude. Mas só que essas são prerrogativas de projeto que a gente tem que ter bem definidas, justamente para a gente contratar, até porque não é um projeto barato. Só o projeto de adequação dos viadutos, o menor deles é mais de 200 mil. Muito provavelmente, um projeto executivo, uma ponte dessa, deve ser em torno disso. E aí, esses os pontos que têm que ser colocados antes da gente sair contratando projeto, contratando estudo e tudo mais. Mas assim, a ideia é muito boa, vai desafogar. Paralelo a isso, paralelo à questão da ponte, a gente iniciou tratativas, retomou tratativas, acho que é o termo mais adequado, com a CEPLAN, no sentido de fazer uma manobra do escoamento da Vila do Bela Vista para Falcão. Não via ponte, mas via internamente, passando ali atrás do fórum e saindo ali na Daniel Pacífico. Sim, tem algumas. O Renato, ele tem mais informações, pode esclarecer. Até dessa parte desse segundo projeto, Bíblia, a gente já passou 2 estudos com levantamento de áreas, porque envolvem algumas pequenas desapropriações, mas a gente já tem esses levantamentos, já fizemos um pré-estudo, passamos para a Endurbe, passamos para a Secretaria de Obras também, porque ela margeia ali também a linha, então a gente tem também algumas interferências em faixa de domínio, etc., mas isso já está tudo superado, a gente conseguiu levantar todas essas informações e essa possibilidade é mais palpável. A gente consegue fazer essa previsão da conexão da Nuno de Assis com a Daniel Pacífico de uma forma mais prática. Pela Rua Vitória, ali atrás? Acho que é Rua Tiradentes, ali embaixo. Perto da Rua Vitória, ali para baixo? Isso, na parte mais baixa ali do bairro. Fazendo essa ligação também da avenida, da parte de cima da Avenida Nuno de Assis e fazendo a conexão até a ponte da Daniel Pacífico, da Avenida Daniel Pacífico. Sim. Então, todos esses levantamentos de áreas a gente já tem, quantitativo, tem as avaliações, e isso realmente está um passo à frente. A gente já está mais adiantado nesse projeto. Tá? Então, assim, pelo que entendi, o projeto mais viável seria não a duplicação do Nicola, mas a abertura de uma nova via atrás do fórum para poder escoar. Essa é a... Isso. Hoje, até pelo recorrente, é isso. Isso. Pela quantidade de interferências que a gente teria fazendo essa... Na verdade, eu não tinha conhecimento desse projeto em específico, mas dando uma olhada também, entendendo a quantidade de interferências que a gente tem, tanto de água pluvial, nível de pavimento, etc., a gente vê que teriam algumas interferências que a gente teria que estudar um pouco mais a fundo nesse caso, não que é impossível, mas a gente teria que se aprofundar realmente um pouco mais. Acho que até é questão de custo, né? Sim. É mais uma questão de custo, você vai desapropriar vários lotes, vários terrenos, vai ter que discutir. Acho que seria uma questão de custo. Sim. Lógico que a gente procurou a solução mais cômoda, mais rápida, né? Exato, e até para a gente avaliar os custos realmente, talvez, de um levantamento de nível ali de pavimento, a própria estrutura mesmo da ponte, a mudança de sentido da via para chegar com 2 faixas, depois estrangular, e talvez a Endurbe tenha mais alguns apontamentos. Então, essas interferências a gente teria que estudar um pouco mais a fundo também para ver o custo.
essas alternativas que a gente tem, né, como, por exemplo, a interligação com a Daniel Pacífico, já era algo que vinha sido discutido há um bom tempo e hoje a gente já tem mais informações sobre esse caso. Então, a gente acha que está mais próximo e não que essa obra da conexão com a Daniel Pacífico inviabilize essa. Na verdade, ela pode ser feita num momento posterior. Entendi. Na ocasião, surgiu também a dúvida se, ao tornar mão dupla o viaduto, haveria espaço para um eventual pneu, pane seca ou coisa parecida. Na ocasião, foi discutido isso também. Havia-se a questão da metragem. Chegou-se a um ponto de que poderia ser. Haveria espaço suficiente para que o trânsito não fosse estrangulado. É isso, né, Tony? Na época a gente discutiu isso, né? Tinha uma distância... fugiu a palavra agora. Mas uma distância suficiente para poder fazer. Esses assuntos a gente também tratou lá no começo. Mas nada melhor do que você que está estudando o caso falar para a gente. Está conversando aqui com o Theo lembrou. O que acontece também, depois que a gente fez a duplicação da travessia da Daniel Pacífico, a gente aumentou o volume de água que chega aí. Até porque, naquela época, antes da duplicação da travessia, a água ficava retida ali. A água, é como se a água fizesse uma bacia, pensa numa bacia que fica estocada ali. A partir do momento que você aumentou o diâmetro da tubulação, essa água, ela não é mais estocada, ela passa direto. Tanto é que o reflexo disso, eu falei lá na... Não pense isso como uma maneira ruim, não, muito pelo contrário. Eu comentei, olha, pessoal, agora a gente vai ter problema na NUNO com as nações. Tanto é que o resultado disso acontece, os pontos principais são aí, e também a gente vai ter, acho que o quanto antes, fazer o estudo dessa calha antes das nações. Porque, lembre-se, depois das nações... foi bom, hein? A calha após nações é uma. Lembre-se que o diâmetro dela, as dimensões delas são maiores. Mas antes das nações são outro. Que é justamente esse ponto. A configuração da calha do rio nesse ponto é a mesma, até as nações. Porém, após nações é outro. Entendi. Tem que ser feito esse estudo, certo? Tem que ser feito o estudo também de barragens, até porque é questão de tempo até a gente fazer a melhoria do Rosa Branca. Então, essa água vai tudo passar aí. Bem como a duplicação da São Sebastião. Então, tem que ser aprofundado esses estudos de drenagem, justamente para a gente não ter mais problemas aí, aqueles que a gente já tem. O reparo no Rosa Branca, então, tem reflexo aqui. Vai ter. Vai ter. É porque ele o canal dele é canal aberto ainda, e ele não é... Tem rachão, tem o próprio leito, que é arenito, e também tem vegetação. No entanto, na hora que você passa aquela configuração de terreno com um perfil U, no caso ali, e de concreto, a água escorra mais rápido, vamos dizer assim, né? Então, no que ela passa mais rápido, ela concentra maior num ponto, que é estrangulamento, que vai ser nesse trecho da NUNO, no trecho das Nações, onde a gente já tem problema. Entende? É bom deixar bem claro também que, tecnicamente, tudo se dá jeito. Seja alteando a ponte, seja fazendo ela em um perfil parabólico e tudo mais, tem que ser um pouco aprofundado nesse sentido aqui que a gente vai fazer. Qual que vai ser o horizonte de projeto? Quando você falou daquela da Alto Purus, eu tive puxando aqui na memória. Sim. Eu não me lembro, mas deve ter tido, com certeza, né? O transbordo que ultrapassou ali. Ali já. Não só ali, como na Araújo Leite, a gente faz inspeção rotineiramente nessas estruturas. E a gente vê muito morador de rua, que mora debaixo da ponte, né? E uma das vezes eu perguntei, vocês não têm medo daqui? Porque essa água, uma coisa é água chovendo aqui, né? Então você fica meio arisco, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas a partir do momento que chove na cabeceira, a água vem de uma vez, né? Sim.
Aí o pessoal fala, teve vezes aqui de começar a chover, a gente acordar com a lâmina na água do pé, foi o tempo de pegar o cachorro e subir. Entendi. E nesse ponto específico, o morador que me falou era da Araújo Leite, que tem aquela pontezinha da Araújo Leite. Quem me falou foi isso, foi o tempo de pegar o cachorro e sair da ponte, sair daqui de baixo. Porque vem de uma vez a tromba d'água, né? Aí a solução é aumentar o... É altear. É altear e fazer o perfilamento da calha do rio. Assim como é na Nuno de Assis, das nações para frente, no sentido do tenda, né? Sim. Então, é mais ou menos aquela configuração. Entendi. Mais ou menos aquela configuração. Bom, esse assunto, claro que ele ainda deve render mais algum tempo, né? Sim. Mas o que o Renato me falou chamou atenção. Eu queria ouvir você, ouvir o Theo. Se existe algum planejamento no sentido de acelerar isso ou atrás do fórum, ou mesmo através da criação dessa ponte de ligação, se existe algum movimento nesse sentido, ou ainda está em fase embrionária, estudando, vendo e tal? A parte da conexão com a Daniel Pacífica ela já está mais adiantada. A gente já tem esses levantamentos, já tem essas avaliações, então realmente ela já está acredito que numa fase depois já de contratação de projeto e depois execução. Aí a definição realmente de levantamento de custo, das desapropriações, do que teria de interferência e alinhar essa questão de valores. Sim. Mas seria basicamente esse último ponto antes de chegar realmente na fase de contratação, etc., realmente nos últimos passos. Esse projeto realmente eu não tinha conhecimento particularmente, mas a gente pode começar o estudo meio que em paralelo, analisando essas interferências, vendo o que é possível, vendo o que não é, uma adequação ou outra, talvez por causa de água pluvial, por causa de sistema viário, etc. Isso é possível, mas realmente a da Daniel Pacífico já está mais próxima de a gente ter uma definição do que esse caso em específico. Tá? Entendi. Ok. Bom, de qualquer forma, a gente vai mandar o arquivo para você, ou marcar um horário, alguma coisa assim, para vocês discutirem. Sim, nada impede o que de for a gente mais avaliar. Rápido, se for mais rápido, mais viável, de repente fica uma outra alternativa, né? Sei lá. Né? Então tá. Theo, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Para a gente pular para as outras pontes. Paralelo a esses dois estudos, também dá para dar uma melhoria no que lá já é existente. Né? Você pegar aquelas ruas já existentes que vai margeando a linha férrea, né? A gente fazer um planejamento e fazer uma melhoria no já existente, assim você já consegue imediatamente que as pessoas já passem por esses lugares. Mais rápido, né? Isso. Muito bem. Agora vamos para o outro, né? Vamos para o Eufrásio de Toledo, que eu acho que é mais fácil. Olha, é mais fácil. O que tem mais fácil? Engenharia aí, me ajude a melhorar. Donizete, gostaria de falar algo sobre... Você tem algum senão aí sobre a questão dessa transposição aí, mão dupla do viaduto? O que é que você poderia nos ajudar a contribuir? Na verdade, como a Endurb é a parte final, depois de todo pronto, o arquivo ele vai nos ajudar muito. Nós vamos analisar o arquivo também para depois trazer assim, uma informação concreta em relação a isso. Beleza. Obrigado. Então vamos lá para o Eufrásio agora. Quem que vai falar? Continua o William, então, Theo? O William está com a tocha hoje, então. Porque esse aí está em fase de contrato já, não é? Sim, já. Está diferente o negócio aí. Está em ordem de emissão da ordem de serviço junto à empresa, né? Como é empresa de fora também, é de Curitiba. Eu conversei com os responsáveis, verifiquei onde vão ser feitos os ensaios, né? Porque a gente tem que saber, envolve muito estudo, envolve muito ensaio e tudo mais, e a gente tem que acompanhar, né? Tem que verificar, assim como a gente está verificando o do Sambódromo. A sorte do Sambódromo a gente já conhece, já trabalhou, já prestou serviço aqui para Bauru, tem o pessoal da Unesp também bem próximo da gente, auxiliando os estudos, então a gente fica até mais confortável. No caso dos viadutos, a gente não conhece muita empresa, tanto é que iniciamos as tratativas, olha, passa o portfólio... Como que ela chegou? Ela chegou através de quê?
Pesquisa, indicação? Licitação, ela faz Licitação. publica, né? E para a empresa que já trabalha com essa atividade, já tem o know-how, ela peneira aquilo que ela trabalha, né? Isso. Aí, licitação, todas as empresas de grande porte dessa área específica da engenharia estavam presentes, inclusive essa empresa, mas pelo que a gente verificou, uma boa empresa, já tem trabalhos, já tem obras, projetos no caso, né? Projetos, os viés delas são projetos, e já elaboraram projetos desse gabarito e tudo mais, então a expectativa é a melhor possível, que acabe tudo bem, o quanto antes, que é mais importante. Tá certo. Anunciar aqui a presença do vereador Marcelo, que está passando e está por aqui. Mas é bom deixar bem claro que é projeto. Aí a fase de execução da adequação é uma outra licitação, qual vai ser realizada posteriormente, assim que os projetos estiverem aceitos forem todos aceitos pela prefeitura. Tá. Esse do Eufrásio ou todos? Os demais, todos. Todos estão. Isso, né? Vai ser mais ou menos a mesma tratativa. Estudos, ensaios, projeto. Aí a gente aceitando esses documentos, a reunião pública está de boa, pode falar. Aceitando esses documentos, vai ser aberta uma outra licitação para outras empresas que já têm o viés de execução de obra, que execute essas adequações dos viadutos. Tá. Então, esse contrato é para elaboração de projetos. Exatamente isso. É isso. Isso. Então, ninguém vai pensar que vai parar um caminhão lá, já vai betoneira e, né? Não, os ensaios envolvem caminhões, porque o cara tem que chegar em determinados pontos da estrutura para coletar amostras para fazer ensaios. Então, alguns momentos vão ter que ser separados o trânsito, aí a gente vai comunicar em DUR para auxiliar nessa questão, justamente por conta disso. Vai ter que extrair corpo de prova, vai ter que fazer análise. É um problemão lá, hein? O Eufrásio vai ser um problema, hein? Sim. Não, mas a gente vai ver o horário apto, o melhor horário possível, que não ter esse efeito de paralisação o menor possível, tirando o horário de pico e tudo mais. Isso vai ser muito bem trabalhado com a Endurb posteriormente também. Mais alguém quer fazer alguma colocação sobre os viadutos? Não? Tranquilo? Tudo tranquilo. O que eles querem saber é quando é que vai liberar o 3 de maio, só isso. Vamos. Essa que é a pergunta de $1 milhão, né, dona Fátima? Aqui não vai calar por enquanto. E aí, William? Possa ser que com os trabalhos elaborados pela empresa, ela fale, olha, tá apto a ser utilizado. Vamos tirar os eucaliptos. Possa ser, tira o eucalipto de lá, também não vou entrar nesse mérito, mas... Não, mas se o engenheiro pôs, é porque pode. Não é, Theo? Vai, me ajuda aí, vai. Na verdade, aquele escoramento... Isso. Ele faz parte do caixão perdido e não da estrutura do viaduto. Aí, tá vendo? Matou a pau. Pode continuar, William. Possa ser que a empresa fale, olha, pode tirar o escoramento, pode liberar o trânsito, que a estrutura está apta a ser utilizada. Possa ser. Mas só que quando eu falo como engenheiro, estruturas sujeitas à compressão. Eu vi o exemplo de São Paulo. Pilar não dá aviso prévio quando rompe. A viga já é o contrário. Viga, ela começa a fissurar, ela dá trinca, certo? Ela começa a baular, então é como se a estrutura desse um aviso prévio. Olha, eu não estou legal. Isso é bom você falar, porque... Sim. Então, a gente, preservando, né, a situação, vídeo que aconteceu em São Paulo, que rompeu de uma vez, não, vamos interditar, vamos paralisar o trânsito aqui, vamos aguardar o laudo mais detalhado para verificar a situação. Entende? Então, a gente optou por preservar a situação. Tá. Eu vou fazer uma pergunta geral aqui, né? Claro. São 2 anos, aproximadamente, que ele já está interditado. Esse tempo de interdição, ele pode ajudar ou pode prejudicar
se a empresa já chegou, se foi interditada, é porque alguém falou, tem risco. Sim, defesa civil e eu assim embaixo, porque para preservar a situação. Tá. Então, antes você não utilizar e deixar como está, do que pegar e eu utilizar. Não, concordo. Sim, sim. Até o promotor de justiça teve uma peculiaridade de desinterdição, aí fomos convocados pelo promotor de justiça para dar esclarecimento e a nossa intuição foi, não, volta a interdição, volta, vamos preservar a situação, porque não tem condições de ser liberado. Existe alguma, atualmente, além da opinião pública, da pressão popular, existe algum tipo de, vamos dizer, incentivo do Ministério Público para que isso ande rápido ou não? Sim, ele está bem presente, em todo momento. Eu falo, até porque isso não foi único exclusivamente em Bauru. A gente tem contatos em outros municípios e tudo mais, Ribeirão Preto, Campinas, até quem o pessoal entrou em contato com Divinópolis, o pessoal de Divinópolis viu o nosso termo de referência, entrou em contato comigo, olha, o que você tomou como prerrogativa para fazer o termo de referência, porque é muito abrangente, é muito cálculo, é muito estudo. E quando a gente fala em estruturas, obras de arte, pela dimensão da estrutura, a gente pensa que nunca vai dar problema. Mas só que é uma obra como qualquer outra da casa. Se a gente não faz uma vedação adequada, o que acontece no baldrame? O que acontece? Você vai ter problema de filtração. A mesma coisa um viaduto. E são estruturas, a gente está falando de estruturas antigas, muitas feitas 60, da época de 60, 50, por aí, 60, no máximo 70, vamos por aí, que nunca tiveram manutenção. A engenharia é diferente também, né? Sim, sim. Então, precisa. Chegou num prazo que, olha, não é mais que necessário. Tanto é que o custo disso vai ser elevado. Sim. A nossa preocupação é essa. Interditou, qual é o travamento para levar 2 anos para a gente poder... Sim, isso... É isso que a gente precisa entender. Exato, e só retomando, depois que aconteceu em São Paulo, ali na paralela Marginal Pinheiros, em todos os municípios, grandes municípios que têm grandes estruturas, que têm estruturas antigas, o Ministério Público está cobrando essas prefeituras. Olha, como está a condição do viaduto X? Como está a condição dos viadutos do seu município? Eu tenho um grande amigo que é de Ribeirão Preto, eu passei o nosso arquivo. Olha, para você estudar os viadutos, precisa desse arquivo, dá uma olhada e tudo mais. Tanto é que lá eles estão tomando as mesmas prerrogativas. Campinas também, Divinópolis, o pessoal entrou em contato, está fazendo estudos lá também nos viadutos do município. Então, isso é geral, não é só em Bauru, mas é uma forma muito mais ampla. Vou perguntar para o Theo, por que demorou tanto, Theo? Ou se demora normal? Me ajuda a entender. Ajudo. Na verdade, nós não tínhamos uma pessoa especializada, né, no nosso corpo técnico, né? Inclusive, quando o Sidney Rodrigues era o secretário, eu estive presente ao lado dele e ele lutou muito por isso, correu muito atrás. Um grau de muito grande dificuldade para a gente conseguir os orçamentos, né, porque a gente abre uma licitação, tem que haver alguns parâmetro, né, algum norte para poder abrir. O William encabeçou isso. Chegou a hora, né? Eu acho que já está na hora a gente pelo menos comemorar um início. Já está em fase de assinatura de contratos, terminando, nós vamos marcar a ordem de serviço. Dando a ordem de serviço, a empresa tem 5 dias para começar essas vistorias, né, e vai fornecer para nós os laudos detalhados com o que será feito em cada um dos viadutos. Diante disso, nós vamos abrir uma nova licitação, né, o mais rápido possível para recuperar todos os viadutos. Se, por um acaso, em algum lado desse, principalmente no da 13 de maio, a empresa sinalizar que é possível a retirada do escoramento ou manter o escoramento, mas liberar a alça e, simultaneamente, fazer os reparos, né, nós vamos fazer. E o serviço público, infelizmente, é assim, né,
a gente tem que contar com pessoas que nem o William, que encabeça o negócio, puxa para o peito para poder acontecer. Tem que fazer acontecer, né? Tá certo, concordo. Mais uma pergunta que eu tinha preparado aqui, justamente do atraso, da demora, isso aí a gente já tinha visto, né? Já tinha mais ou menos engatilhado. Qual seria... Eu já te perguntei, talvez você já tenha me respondido, eu não percebi. Quais as obras que esta empresa, ou esses projetos que essa empresa já tem no currículo, se é possível que... A gente viu, faz parte da licitação, a empresa forneceu o acervo técnico, né? Vou deixar ele escrever. Desculpe. Não, tudo bem. Assina que você já fala de novo, perdão. Se interessa a todo mundo. Não, sim. Faz parte do processo licitatório a empresa ter o acervo, né? O acervo é como se fosse... Currículo, né? Exatamente isso. O currículo, o portfólio, que ela já prestou esse determinado tipo de serviço, que ela tem o conhecimento suficiente, não só o conhecimento, mas bem como o corpo técnico suficiente para elaborar, para executar aquele serviço. Então, eu analisei a documentação técnica deles, eles prestaram esse tipo de serviço, foi bem similar, eu não vou falar que é similar porque cada estrutura é uma, né? Foi bem similar ao nosso caso que eles fizeram em Jandira, aqui em São Paulo mesmo. Fizeram inspeção especial, fizeram as análises, fizeram o projeto de reforço estrutural, certo? Até fizeram o reforço estrutural com fibra de carbono, eu dei uma olhada nos projetos, muito bons. E agora é analisar, ver a condição deles aqui em Bauru, né? Se eles fizeram muito provavelmente vão fazer aqui também. Então vai dar tudo certo. Se ela vai... se ele aprecia esse tipo de serviço, se tem o corpo técnico, tá apta. Então tá bom. Eu quero abrir, se tiver alguém aqui que queira fazer alguma pergunta, se bem que estamos só eu e a assessoria aqui. E os outros são todos inquiridos, né? Não vão ter muito mais perguntas. Bom, eu tenho como característica as reuniões, eu não gosto de ficar enchendo muito linguiça. A gente gosta de ser direto. Sei que vocês têm mais o que fazer, vocês têm muito trabalho, Bauru demanda muito trabalho. E assim, eu sempre agradeço o fato de vocês responderem bem os nossos convites. E a gente sempre está disposto a dialogar e passar a informação para que a população tenha noção. Porque o comentário raso é natural, né? Não anda, não vai para frente, isso não funciona mesmo. Mas precisa se entender, né, que com todos os filtros que o poder público tem, o serviço público tem, todos os filtros que existem, existe corrupção e existe desvios, você imagina se não tiver nenhum filtro. Então, eu acho interessante nós explicarmos tudo isso, né? Existem etapas, e essas etapas precisam ser cumpridas por força de lei. Sim, é bom também deixar bem claro que são estruturas grandes, são estruturas velhas, é um ramo específico da engenharia, os meninos aí não vão deixar eu mentir, a gente vê muita engenharia concreto, pavimento, água, esgoto, mas não vê patologias do concreto. Tanto é que patologia a gente pega lá da medicina, né? Até pega emprestado para a doença, mas é de fato. Então, hoje a gente tem patologias do concreto, engenharia geriátrica, tá tendo o termo, por conta dessas estruturas velhas, certo? Porque a gente tem a grande sorte de o concreto daquela época ser muito mais refinado, muito mais trabalhado, muito melhor do que o concreto de hoje. Sim, a sorte que o concreto daquela época é um concreto de excelente qualidade. Só para deixar falar um adendo para os meninos,
se eu for pegar o tipo de concreto daquela época, eu não consigo em Bauru. É 60 MPa. A gente fez estudos da ponte da Alto Purus, deu de 55 a 65 MPa de resistência. Se eu falar que eu quero um concreto hoje em Bauru de 40 MPa, eu creio que eu não consiga. Olha, eu quero um concreteiro, me vê um concreto sem a utilização de certos materiais que você adiciona ao concreto. Se eu pedir um concreto desse, de 45, eu tenho certeza que não tem. Você normal, só cimento, é 25, 30. Então, o concreto daquela época é muito melhor. Então, é como se o concreto, hoje, ele leva muito desaforo para casa. Então, é bom deixar isso claro, putz, mas como está lá até hoje? Não, o concreto daquela época é excelente. Hoje é um pouco pior, porque você tem muitos aditivos, muitas adições. Então, e também pelo fato da demoricidade, só fechando o gancho aqui da demoricidade, porque tem que estudar muito para chegar nesse ponto de você saber o que pedir para a empresa, né? Eu tenho que cobrar, para cobrar aquilo que eu estou pedindo, eu tenho que saber também, de certa forma, né? Sim. Eu não preciso saber de todos os detalhes, mas pegar aquilo ali, saber ler, identificar, interpretar é fundamental. E para chegar nesse ponto vai muito tempo. Então, por isso que demorou um pouquinho e tudo mais, além do normal, porque é muito complexo. O estudo que foi alvo da reportagem fala em 9 meses. 9 meses para fazer o diagnóstico. É isso? Além dos projetos. Diagnóstico, projeto. Isso. É o contexto a mesma todo. Empresa que vai executar? Não, ela vai elaborar ela vai inspecionar a estrutura novamente, sim, vai verificar os pontos que é necessário fazer projeto, vai fazer os projetos. A execução vai ser numa segunda parte, vai ser numa segunda etapa. Assim que os projetos estiverem prontos, estiverem aceitos pela prefeitura, a gente vai fazer uma nova licitação para contratar essa execução de obra. Tá. Entendi. Entendeu? Ok, positivo. Não tem ninguém mais querendo usar a palavra. Quer usar a palavra, Antônio? Antônio não quer, não. O Antônio está correndo do microfone. Antônio corre do microfone. Bom, senhores e senhora, que a dona Fátima está presente, eu quero agradecer o tempo que vocês gastaram conosco aqui. Uma reunião sempre é produtiva no sentido do que nós vamos passar para aqueles que nos cobram. Então, eu tenho como ponto fundamental fazer isso. É muito rápido, não gosto daquela brincadeira do Silvio Santos, que o cara fica você põe a cara e dá uma tortada na... Não gosto. Então, tem que ser assertivo naquilo que a gente faz. E quero agradecer, vocês sempre são muito solícitos e não vamos mais, nada mais tendo a discutir. Até uma próxima reunião, a gente dá por encerrada essa reunião pública. Uma boa tarde a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus.